Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou fisioterapeuta. Além de trabalhar com fisioterapia, eu trabalho também com pesquisa na área de neurociência lá na Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu faço meu mestrado, e eu trabalho também com educação aqui no YouTube e também lá no Instagram. Então se você não me segue no Instagram, não deixa de fazer isso. Eu vou deixar o endereço em algum lugar aqui no vídeo. Eu posto um tanto de coisa legal lá que muito provavelmente vai te interessar, tá certo? Então eu vim aqui hoje para falar com vocês a respeito do nosso corpo, tá bom? A respeito do corpo humano. E eu quis vir aqui fazer esse vídeo porque esses dias aí para trás eu recebi uma mensagem de um colega meu me perguntando sobre a cervical dele, né? E ele estava querendo saber se tinha algum tipo de exercício que ele podia fazer para melhorar um padrão que ele tem aqui na cervical, que é um padrão anteriorizado dessa cervical. Ele me mandou uma foto dele, que é essa foto aí. E ele disse, Vitor, tem algum exercício que eu possa fazer? Eu não acho muito legal, eu acho feio. Ele fez um comentário desse tipo, assim, dizendo que ele não aprovava, ele não estava confortável com essa postura. Eu queria conversar com vocês aqui sobre esse tipo de alteração, sobre o que provavelmente, uma das coisas que provavelmente causam esse tipo de alteração e o que a gente pode fazer para tentar ajudar esse meu amigo e ajudar outras pessoas também que talvez tenham esse mesmo padrão. E a gente vai começar com esse desenho aqui, olha. Eu tentei desenhar aqui no quadro um projeto do nosso corpo, tá? Então esses pauzinhos que vocês estão vendo aqui, eles representam aquilo que a gente tem de mais estrutural, de mais firme no nosso corpo, que talvez seriam os ossos do nosso corpo. Os principais ossos do nosso corpo aqui representados. E acontece que em cima desses ossos a gente tem vários músculos, né? Centenas de músculos no corpo humano. Até a última vez que eu dei uma olhada aí, as pessoas estavam contando 600, mais de 600 músculos encontrados e reconhecidos nesse corpinho aqui. E esses músculos, eles ligam articulações. As articulações aqui eu deixei de verde no meu desenho. Então eles ligam articulações com o objetivo de fazer o corpo funcionar. Então veja, nós temos músculos aqui no nosso corpo. Nós temos músculos aqui no nosso corpo. Nós temos músculos aqui no nosso corpo, certo? Temos aqui no nosso corpo. Temos aqui na sola do pé, na planta dos pés nós temos músculos, beleza? Temos músculos aqui em cima também. Temos músculos aqui na frente. Temos músculos aqui na frente, na coxa, agora temos músculos aqui. Temos músculos aqui também, vários músculos aqui, né? Complexo abdominal, né? É um complexo muscular com cerca de 4 músculos, mais ou menos. Temos músculos aqui. A gente tem músculo aqui no braço, né? A galera gosta de treinar pra caramba. O bíceps, né? Músculo aqui. E músculo nas mãos, cada um dos dedos tem músculos. Beleza? E claro, músculos também no rosto, tá? Orbicular dos olhos, orbicular dos lábios, músculo temporal, músculo occipital e etc e tal. Músculo no corpo todo. E esses músculos, pessoal, dão forma ao corpo dos humanos. Então vocês percebam que a minha figura, quando tinha apenas aqueles gravetos pretos ali, ela não era uma figura um pouco abstrata, né? Mas depois que eu tentei desenhar mais ou menos músculos nesse corpo, a gente já começa a ver meio que um formatinho de um humano em pé, certo? E o ponto-chave que eu estou querendo falar com vocês aqui, pessoal, é que esses músculos, dependendo da condição deles, eles alteram a forma desse corpo. Eles alteram a forma e a posição de ossos desse corpo, dependendo da condição desses músculos, de alguns desses músculos. Então, dependendo da condição de alguns músculos do quadril, por exemplo, a minha pelve, que está representada aqui de verde, ela pode virar para frente, pode virar para trás, pode virar para um lado ou para o outro. Dependendo da condição de alguns músculos do quadril e da coxa, o meu fêmur, que é o osso principal da minha coxa, ele pode virar para dentro, virar para fora, ele pode tombar para dentro assim também, ó, que é o que a gente chama de joelho valgo, aquela pessoa que tem o joelho para dentro, vocês entendem? Ele pode tombar para fora, é o que a gente chama de joelho varo, a pessoa tem o joelho para fora agora, né? Dependendo da condição desses músculos, o meu pé ele pode ficar desabado para dentro, aquelas pessoas que têm um pé chato. Ele pode ficar com um arco medial aumentado, são as pessoas que têm aquele arco gigantesco ali na sola do pé, o pé quase que nem encosta no chão. O meu tronco ele pode ter diversas alterações, enfim. A condição desses músculos podem criar alterações em partes desse corpo, em articulações desse corpo. Mas também, dependendo da condição desses músculos, eu posso ter alterações em todo o corpo humano. Não agora falando de quadril, de coxa, de pé, de tronco, mas no corpo humano inteiro. Dá uma olhada. Se eu tiver agora
Vamos dividir esses músculos aqui, tá? Eu tenho músculos que eles fazem parte da cadeia muscular, que a gente chama de cadeia posterior. E nós temos também a cadeia muscular, que a gente chama de anterior. Anterior, tá certo isso? Essa palavra tá soando estranha na minha cabeça. Anterior, acho que tá certo isso, hein? É a cadeia anterior, a cadeia da frente. Então são os músculos que fazem parte da frente do corpo e os músculos que fazem parte da parte de trás do corpo. Ok, vocês me entenderam. O lance é que quando os músculos da cadeia posterior estiverem contraídos, encurtados, não estiverem no seu comprimento adequado, esse corpo ele vai ter um padrão que a gente chama padrão posterior. O plano do corpo é um plano posterior, são aquelas pessoas que tombam lá para trás. Isso é imperceptível, tá, pessoal? É muito difícil, só se a pessoa tiver um olhar muito clínico, que ela consegue bater o olho numa pessoa ali e ver o corpo dela tá um pouquinho levado para trás, está um pouquinho para frente, está anteriorizado, está posteriorizado. Normalmente a gente pega dicas, né? Dicas que o corpo tá ou na sola do pé, ou nos joelhos, ou na cervical. A gente consegue ver qual que é o plano predominante do corpo desses indivíduos. Mas isso acontece. Voltando ao problema da cervical do meu amigo e de outras pessoas aí, por que a cervical dele provavelmente está para frente, pessoal? É porque provavelmente, o corpo dele está para trás. O corpo dele está para trás. A gente tem uma dominância da cadeia posterior muscular. Então o corpo dele está levando ele para trás e numa tentativa de compensar, o organismo dele criou esse pêndulo aqui para manter ele em pé. Pessoal, existe uma tendência muito grande na fisioterapia, que eu percebo isso, que é as pessoas sempre focarem na região que dói e tentar tratar aquela dor exatamente naquela região onde tem alteração, onde tem dor e coisas desse tipo. A gente sai da faculdade muito bom em fazer isso. Então chega um paciente na nossa clínica e ele está com dor no ombro, a gente vai olhar para o ombro e fazer exercícios para o ombro, condutas no ombro para tentar resolver aquela dor. Chega um paciente com uma dor no pé, na planta dos pés, que é o que a gente chama de fascite, a gente vai focar no pé, vai fazer exercícios pro pé, condutas no pé para tentar resolver aquela dor. Dor no joelho? Foca no joelho, exercícios e condutas no joelho. Mas na prática essa é uma técnica falha, ela não funciona muito bem. A gente vai acabar se frustrando dentro da clínica e frustrando também o nosso paciente. Porque muitas vezes a causa da alteração que nós estamos tratando, a causa da dor que nós estamos lidando, ela vem de outro lugar. Por exemplo, dores nos ombros. Frequentemente, dores nos ombros elas são causadas por alterações cervicais. Frequentemente. Fascite plantar, pessoal. Dor na planta dos pés. É muito comum que isso aconteça por alterações vertebrais, na coluna vertebral, lombar ou cervical. E a gente só olha para o pé. Mais uma vez, o meu amigo me mandou essa foto. Vitor, quais exercícios eu faço aqui? Eu acho que é comum ele estar pensando que eu devo prescrever, né? Eu vou orientar ele a fazer alguns exercícios com a cervical, coisa e tal. Mas não, sabe o que eu vou dizer para ele fazer e para vocês que têm problemas semelhantes? Eu vou dizer para ele alongar. Alongar a panturrilha, por exemplo. Alongar panturrilha. Eu vou falar para ele, pessoal, alongar os isquios tibiais. Eu vou falar para ele alongar, pessoal, bumbum. Carlão, alonga o bumbum aí, irmão. Vocês estão entendendo? Porque provavelmente essas estruturas que fazem parte da cadeia posterior, nele estão encurtadas e está mandando ele para trás. Dá uma olhada nesse vídeo que eu gravei aí. Então a gente vê uma pessoa que ela tem encurtamento aí no tríceps sural, né, que é um grupo muscular que é composto pelo gastrocnêmio e o músculo sólido, da panturrilha. E esses músculos eles estão encurtados, então o corpo da pessoa vai lá para trás. E o corpo, numa tentativa de manter esse indivíduo de pé, leva a cervical para frente como se fosse um pêndulo, para que ele consiga ficar confortável sobre os pés, mantendo-se em pé nessa posição. E o contrário também acontece. Tá bom? Se a gente tem pessoas que têm um alongamento muito grande de cadeia posterior, das panturrilhas, por exemplo, então o corpo dela vai ter um plano anterior e numa tentativa de
ajustar isso, de deixar o corpo mais confortável, o que o organismo dessa pessoa faz? Manda a cervical lá para trás. Então a pessoa fica com aquela cervical reta, 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 reta. Quer ver quem quer assim? Bailarinas. Digita aí no Google. Postura de bailarinas, clica em imagens. A qualquer foto que você encontrar, você vai ver isso acontecendo com uma realidade incrível, com uma precisão gigantesca. Né? Então a bailarina ela tem aquela cervical que a gente fica impressionado, né? Não tem essa cifose cervical aqui, que é essa curvatura fisiológica dessa região do corpo. Ela é completamente reta, porque as cervicais elas têm o treinamento inerente do esporte ou da profissão pede que elas sejam super alongadas, principalmente aonde? Panturrilha, né? Nos isquios surais. Então elas têm um alongamento gigantesco ali. Então as bailarinas são pessoas que naturalmente ficam em pé e ficam assim, né? Pra frente já. Então o corpo delas manda a cervical lá para trás e elas adquirem essa retificação. Agora veja, como eu disse, essa é uma das possíveis causas que estão criando essa alteração. É uma provável causa aí que acontece pra caramba. É muito provável que você pelo menos melhore esse padrão que te incomoda se você trabalhar nisso aqui que eu citei. Mas outras coisas podem contribuir para esse quadro também de anteriorização facial e alteração cervical para o plano anterior, tá? Uma outra coisa que eu já falei bastante aqui no meu canal é sobre alterações no sistema estomatognático, né? Pessoas que respiram pela boca, são respiradores bocais, elas adquirem também esse padrão para frente da cervical, tá bom? Mas eu já falei muito disso aqui, tem uma playlist aqui no canal com vários vídeos só a esse respeito. Vou deixar o cardzinho ali em cima, você pode entrar lá e se aprofundar nessa ideia. Então, pessoal, o corpo humano, ele é assim, né? Isso é comum. É muito difícil a gente ter uma única causa para uma dor, uma alteração desse corpo aqui, que é um corpo tão complexo, né? Na verdade, o que a gente deve estar falando aí quando a gente lida com essa alteração e outras mais, é que existem situações, existem condições corporais que estão contribuindo juntas para manter a alteração dessa maneira. Então a gente trabalha em uma aqui, trabalha em outra ali, até que a gente consiga melhorar, ou quem sabe com sorte resolver completamente esse problema, tá? Então falando desse ponto aqui, a gente tem que alongar, fazer alongamentos. Os alongamentos tradicionais, alongamentos para isquios tibiais, glúteo, panturrilhas. A gente vê muitas pessoas fazendo isso em praças, em academias. Então é aquele, você leva a mão lá embaixo, senta no chão, leva a mão no pé, você sobe num degrauzinho, deixa o pé descer, alonga as panturrilhas lá, joga o pé para cima, tenta pegar o pé, coisas desse tipo, tá? Se você tiver mais dúvidas, você fala com um educador físico, fala com alguém que possa te orientar nesse sentido, um fisioterapeuta, e eles vão te mostrar aí bons alongamentos para essas articulações e para esse fim, né, para você conseguir melhorar a sua postura. Finalizando, galera, eu quero só compartilhar com vocês uma ideia, né, uma coisa que eu acho interessante. A gente pensar nesse corpo aqui, pensar nesse corpo como um corpo que evoluiu através de milhares e milhares de anos. Então veja bem, a coluna humana, ela é uma coisa interessante, ela é uma estrutura bem interessante, super elaborada, né? Mas a gente tem que pensar que antes de nós andarmos sobre 2 pés, nós andávamos sobre 4. Nós éramos quadrúpedes e sendo quadrúpedes a nossa coluna cervical com certeza tinha outra forma. Mas com o passar do tempo, algum quadrúpede começou a andar com 3 pernas, já começou a usar uma das patas da frente para pegar as coisas, para manipular objetos e alimentos, não sei. Com o passar do tempo ele passou a usar as duas, com o passar do tempo ele tentou ficar sobre as 2 patas traseiras lá, viu que ele conseguia ficar mais de pé, e o tempo foi passando até que a gente começou a andar sobre os membros inferiores, e viramos bípedes, não é verdade? E para a gente se manter nessa postura em pé, que era uma coisa super incomum para a gente, o nosso corpo ele precisou, o que eu te falei? Falei para vocês lá. Precisou fazer alterações na estrutura do corpo que viabilizassem a sustentação desse tipo de postura, que é a postura ortostática, a postura de pé. E a nossa coluna nos mostra um pouco dessa história. Veja se vocês concordam. Na cervical eu tenho uma curvatura, que é o que a gente chama de cifose. É uma curvatura nesse sentido assim, ó. A parte côncava fica para trás.
Na torácica, na região torácica da coluna vertebral, eu tenho uma curvatura que é assim. A parte côncava fica para frente. Na lombar, eu tenho outra curvatura nesse sentido, a parte côncava fica para trás. E no cóccix eu tenho outra curvatura que é nesse sentido, a parte côncava fica para frente. Então a nossa coluna, ela é assim, ó. Cervical, tórax, lombar e coxígena. Nossa coluna é isso aqui, ó. De lado, né? Uma vista lateral. E por que eu acho isso engraçado? Porque parece que com o passar do tempo a gente foi desequilibrando, e para manter a gente em pé, o nosso corpo falou, caramba, eu vou enviar essa parte para frente. Aí na hora que enviou essa parte para frente, a gente começou a cair para frente. Aí nosso corpo falou, opa, então eu vou enviar essa parte aqui para trás. Aí essa parte foi para trás. Aí a gente começou a ficar ainda instável. Aí o corpo falou, então calma, deixa eu enviar essa parte para frente. Aí a gente ficou com essa parte para frente. Mas ainda não tá legal, o que eu faço? Pô, manda agora as vértebras sacrais, as vértebras que estão no centro do corpo, para trás. Então, criando todos esses desvios, meio que numa tentativa de fazer o prédio ficar em pé, imagina uma estrutura assim totalmente vertical. E ela não está muito firme, então eu puxo um pouco de tijolo para cá, puxo um pouco de tijolo para cá, um pouco para cá, e eu consigo manter esse prédio, essa estrutura, esse corpo em pé durante um tempo. Percebem, pessoal? E agora, depois de a gente ter esse corpo evoluído nessas condições, quando eu ainda tenho alterações, como eu disse, quando eu altero a condição natural de alguns músculos desse corpo, eu vou ter prejuízos funcionais. Eu não vou conseguir ficar muito bem em pé, eu vou ficar cansado rápido. Então o seu organismo ele vai se adaptar para te fazer o quê? Sobreviver, propagar a espécie. A ideia do seu organismo é essa, né? Apesar de que hoje a gente não corre risco de vida, né? Ninguém vai nos comer na selva, não tem essas situações todas. Mas o nosso organismo trabalha nesse sentido ainda. Então, para te manter em pé, esse meu amigo, outras pessoas aí, que tem encurtamento de cadeia posterior aqui, ó, seu organismo vai e manda o pescoço para frente e assim você continua a vida. Me fala uma coisa, vocês já ouviram falar disso aqui que eu falei com vocês? Se vocês já ouviram, comentem aqui embaixo quem que já te explicou sobre isso. Principalmente se você nunca ouviu falar, isso eu quero saber. Essa pessoa, sim, eu quero que faça um comentário aqui. Diz aí, Vitor, eu já consultei com fisioterapeutas, com médicos, ninguém nunca me explicou uma coisa parecida com essa. Comente aqui embaixo. E se você gostou do vídeo, se esse vídeo te ajudou, não saia daqui sem dar um joinha, sem se certificar de que você está inscrito nesse canal e compartilhe com outras pessoas para a gente propagar a ideia. Beleza? Isso é tudo que eu tinha para falar com vocês. Não esqueçam de fazer o alongamento. Eu tenho vídeos aqui no canal também que eu ensino a fazer alongamentos, tá? Os melhores aí são os alongamentos estáticos progressivos e também um terceiro tipo que é muito bom, que é chamado de FNP. O cardzinho vai estar aqui em cima para você também aprender a alongar corretamente essas estruturas. A gente se vê por aí. Obrigado por assistir até o final. Até mais. Tchau.